Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa lei importante aqui de São Paulo, a Lei Complementar número 1111 de 2010. É ela que dita as regras da carreira para o pessoal do Tribunal de Justiça, o TJSP. A nossa base aqui é o texto da lei mesmo, já com as atualizações, né? O objetivo é entender a espinha dorsal, como se organizam os cargos, os salários, como o pessoal cresce lá dentro. É um tribunal gigante, então essa estrutura é chave. Exato. É uma norma, assim, fundamental para sacar como funciona um dos maiores tribunais do Brasil por dentro, né? Vamos focar nos pilares mesmo. Como se entra, como se progride, como se remunera. Ótimo, então vamos lá, vamos começar a descompactar isso. A lei já começa separando o pessoal em categorias, né? Tipo, quem é concursado e quem não é. Isso mesmo. Fundamentalmente, você tem os cargos efetivos, que são aqueles preenchidos por concurso público, sabe? Eles estão lá no anexo 1 da lei. Essa é a galera que forma o quadro permanente. Certo, a base. Exato. E do outro lado tem os cargos em comissão. Esses são de livre nomeação e exoneração, geralmente para funções de chefia, direção, assessoramento, posições de confiança, né? Listados no anexo 2. Entendi. Essa divisão é clássica, mas importante para saber quem é quem ali dentro. E a grana? Vencimentos, carga horária, como fica isso? É tudo igual? Não é igual para todo mundo. A lei cria as escalas de vencimentos, que estão nos anexos 3 e 4. Elas têm referências, que são tipo níveis, e graus, que são degraus dentro de cada nível. Para os cargos efetivos, são 8 referências e 18 graus, de A a R. 18 degraus é chão para andar, hein? Pois é, permite uma progressão bem gradual. E a jornada padrão é de 40 horas semanais. Mas olha, tem exceções bem relevantes, Ah, imagino que sim. Quais? principalmente na área da saúde. Auxiliar de saúde e enfermeiro, por exemplo, fazem 30 horas. Médico e cirurgião dentista, 20 horas semanais. Bem menos. Sim. E também assistentes sociais e psicólogos judiciários, que cumprem 30 horas. Está lá no artigo 4º. Geralmente reflete regulamentação da profissão ou a natureza do trabalho. Já os cargos em comissão, a regra é 40 horas mesmo. Ok, estrutura de cargos e jornada entendida, mas aí a pessoa entra por concurso? Passa no estágio probatório, imagino? Isso, tem o estágio probatório, são 36 meses, 3 anos. É um período para avaliar a aptidão, a eficiência do servidor no cargo. Artigo 11. Certo, 3 anos e depois disso, como ela avança na carreira? Não fica parada, né? De jeito nenhum. O desenvolvimento na carreira, segundo o artigo 12, acontece por 3 institutos principais: progressão, promoção e acesso. Progressão, promoção, acesso. Tá, me explica cada um. Como funciona na prática? Vamos lá. A progressão é o avanço mais comum, digamos. É a passagem de um grau para o grau seguinte, dentro da mesma referência, tipo do grau A para o B, do B para o C e assim por diante. Anualmente. Isso, o interstício mínimo é de 1 ano e depende de uma avaliação de desempenho positiva. Essa regra do prazo de 1 ano foi ajustada pela Lei Complementar 1217 de 2013, para garantir essa dinâmica anual. Ok, progressão ao passo a passo anual. E a promoção? A promoção já é um salto um pouco maior. É quando o servidor passa por um nível imediatamente superior, dentro da mesma carreira. Mas para isso precisa ter chegado ao último grau do nível anterior, ter pelo menos 1 ano nesse último degrau, participar de cursos específicos e, claro, ter uma avaliação positiva. É um avanço mais significativo. Exige mais, então, cursos, tempo. Exige mais. E, por fim, o acesso. Esse é diferente. É a forma como um servidor efetivo de carreira pode ocupar um cargo em comissão de chefia ou direção. Existem regras e até cotas para garantir que o pessoal de dentro tenha essa oportunidade. Ah, interessante. Então tem um caminho para quem é da casa assumir postos de liderança. Justamente. A ideia é valorizar o servidor de carreira também para as posições de chefia. Combina a experiência com o mérito, né? Certeza. A remuneração total não é só o vencimento. Entram as vantagens pecuniárias. O artigo 7º menciona isso. Temos o adicional por tempo de serviço, o famoso quinquênio. 5% a cada 5 anos. Exatamente. Sobre o vencimento base. E tem a sexta parte para quem completa 20 anos de serviço público. Além disso, o 13º, férias, o básico. Mas tem gratificações importantes também. Gratificações, tipo a judiciária? Isso. A gratificação judiciária, a GJ,
foi mantida. Ela teve os percentuais redefinidos depois que outras vantagens foram absorvidas lá no artigo 35 e no anexo 9. E tem gratificações bem específicas para algumas funções, como pesquisadores e estenotipistas. E para os oficiais de justiça? Lembro que eles têm um trabalho bem particular, na rua. Retege. Isso está no artigo 37 e foi atualizado depois em 2015. Essa gratificação reconhece justamente isso: o trabalho externo, horário irregular, as condições de segurança. Ela substituiu outros benefícios que eles tinham antes. Entendi, uma forma de compensar essa particularidade. Exato. E aí, uma novidade bem interessante que veio com aquela Lei Complementar 1217 de 2013 foi o Adicional de Qualificação, o AQ. Ah, o AQ. Esse deu o que falar, né? Como ele funciona exatamente? Olha, o AQ é um incentivo bem direto para a educação continuada. Funciona assim: se o servidor tem uma formação superior à exigida para o cargo dele, Tipo, o cargo pede nível médio, mas a pessoa tem faculdade. isso, ou tem pós-graduação, mestrado, doutorado, ele recebe um percentual a mais sobre os vencimentos. Começa com 5% para graduação, vai para 7,5% para especialização, 10% para mestrado e chega a 12,5% para doutorado. Nossa, 12,5% a mais para doutorado. É um belo incentivo. Sem dúvida, é um reconhecimento financeiro pelo esforço de estudar mais, de se qualificar além do básico exigido. Isso está nos artigos 37A e 37B. Isso é bem legal, realmente estimula o pessoal a buscar mais conhecimento. E além dessas vantagens todas, a lei fez mais alguma mudança estrutural grande? Fez sim. Ela também serviu para arrumar a casa, digamos assim. O artigo 38, por exemplo, previu a extinção de alguns cargos que já estavam vagos ou que se tornaram obsoletos. Por outro lado, o artigo 42 criou novos cargos para atender novas demandas. Modernização, né? Exato. E um ponto importante no artigo 46 foi a absorção de várias gratificações e abonos antigos na nova estrutura de vencimentos. Isso ajudou a simplificar a folha de pagamento, deixou mais transparente. E essas regras todas valem para quem já se aposentou também? Pensionistas? Sim, o artigo 48 diz que as disposições da lei se aplicam no que couber aos inativos e aos pensionistas. Busca uma certa isonomia, né? Certo. Então, fazendo um balanço geral, o que essa Lei Complementar 1111 representa, na sua visão? Parece um esforço grande para organizar tudo, padronizar, criar uma carreira mais clara, talvez? Exatamente. Foi, sem dúvida, um esforço de modernização da gestão de pessoas ali no TJSP. Tentou criar uma estrutura de carreira mais organizada, mais previsível, vinculando a progressão ao desempenho, ao tempo de serviço e também incentivando a qualificação formal com o AQ. Uma tentativa de criar um sistema mais meritocrático, talvez. E a ideia, né? Estabelecer mecanismos claros para a progressão, para reter talentos, para incentivar o desenvolvimento. Agora, fica sempre aquela reflexão, né? Qual? Até que ponto esses mecanismos todos, a progressão ligada à avaliação, o adicional de qualificação, se traduzem, lá na ponta, em uma melhoria real na prestação do serviço para o cidadão? Como essa estrutura toda impacta a eficiência da justiça no dia a dia? É algo para a gente continuar observando, né? Como a teoria da lei funciona na prática.